Olá, o TVE Debate desta semana vai discutir sobre o movimento Escola Sem Partido. A proposta que diz representar pais e estudantes contrários ao que chamam de doutrinação ideológica nas salas de aula tem provocado muita polêmica. Algumas câmaras municipais, assembleias legislativas e o próprio Congresso Nacional já debatem diferentes projetos de lei inspirados no grupo. Em Alagoas, um projeto neste sentido foi aprovado e virou lei, mas o Supremo Tribunal Federal a considerou inconstitucional por não garantir a pluralidade de ideias no ambiente de ensino. Mas outros projetos de lei tramitam em alguns estados e pretendem limitar a atuação dos professores, impedindo que eles promovam debates políticos em sala de aula. Para explicar esse movimento e ouvir argumentos favoráveis e contrários aos projetos de lei, o TVE Debate convidou a professora da Faculdade de Educação da UFBA, Raquel Neri, o escritor e membro do Conselho Estadual de Cultura, Aurílio Schomer, o professor de Direito Constitucional da UFBA, Miguel Calmon Dantas, e o professor e cientista social, Oswaldo Bastos. Para começar, a gente faz uma pergunta para todos, começando com a professora Raquel Neri. Raquel, como sempre, essa é uma questão que envolve, de um lado, os que apoiam, de outros que criticam. Será que isso fere a Constituição? Absolutamente. Se temos um Estado democrático, se a democracia é um princípio e um valor para a nossa sociedade, que haja contrários e apoiadores é absolutamente saudável e natural. Inclusive, eu acredito que se a gente souber tirar proveito dessa situação, o movimento Escola Sem Partido vai resultar em uma maturidade melhor na forma como nós lidamos com as questões relacionadas à educação. A emergência dessa discussão, ela certamente, na minha forma de compreender, ela vai trazer resultados positivos a médio e longo prazo, porque a gente está exercitando alguma coisa que é típica, que é própria das sociedades democráticas, que é o debate, né, o espaço público sendo ocupado por pessoas com diferentes posições. E acho que isso é muito positivo, inclusive do ponto de vista da formação das pessoas, que é o que a gente pensa na educação. Aurélio, você concorda que é inconstitucional? Não, eu acho que, inclusive, há projetos e projetos de lei. Primeiro, se você faz pelos estados e municípios, ele passa a ser inconstitucional não pelo fato de prever isso ou aquilo, mas porque é competência da União, competência privativa da União determinar o currículo. Eu tenho críticas a esse modelo de ser tudo concentrado na União, mas uma parte tem que ser, até porque existe uma unificação em relação aos outros países na questão de currículo, certo? Então, você não pode mexer em currículo, mexer em diretrizes curriculares, quando os projetos envolvem isso, então passa a ser uma inconstitucionalidade pelo vício da origem, não pelo que está se colocando em si. Quanto ao principal, porque há projetos no Congresso Nacional, o principal projeto que eu defendo, Escola Sem Partido, que é o do cartaz, basicamente, ele vem em socorro da Constituição. O projeto Escola Sem Partido que eu defendo é a favor da pluralidade, pelo contrário. E é para garantir o que está na Constituição, que não está sendo garantido na prática, que é justamente o pensamento plural dentro da escola. Agora, eu vou concordar com a professora nesse sentido, de que a emergência, que se chama movimento, Escola Sem Partido, que eu também discordo que seja um movimento, mas a emergência do tema vem a calhar. É muito importante para nós debatermos justamente sobre pluralidade de ideias e como essa pluralidade pode acontecer no ambiente escolar, como pode acontecer esse debate no ambiente escolar. Miguel, você concorda ou é contrário? Não, eu não tenho dúvida, efetivamente, que a proposta viola a Constituição. O pluralismo é um princípio basilar da Constituição brasileira e decorrência do pluralismo é a liberdade de cátedra. A liberdade de cátedra tem dois níveis. Primeiro, ela protege a universidade de interferências do poder público quanto a qualquer direcionamento ideológico. E depois protege o próprio professor de não sofrer ingerências dos gestores da universidade, dos gestores das escolas, quanto ao que ele vai expor, quanto ao que ele vai tratar em sala de aula. Aliás, além de ser um direito do professor, é um dever, porque o professor deve pesquisar, deve estudar, deve formar conhecimento, deve transmitir conhecimento. E, na verdade, essa proposta da Escola Sem Partido, ela já tem um perfil partidário, um perfil ideológico. Então, suprimir discussões, debates em sala de aula sobre temas que sejam relevantes, inclusive sobre política, é algo que viola a Constituição.
há exatamente uma tendência de transformar o que já não é tão novo assim, a sala de aula em aparelhamento de Estado, partido e de ONGs revolucionárias. Nesse sentido, nós não podemos falar que a liberdade de cátedra está sendo respeitada, porque é exatamente o contrário. Eu sempre faço uma questão. Por que o professor de História ele só fala de Eric Hobsbawm, que em todo o seu livro, A Era dos Extremos, não cita uma linha sobre os massacres cometidos nos regimes socialistas, mas fala da invasão dos Estados Unidos no Vietnã? Por que o professor de História ele não usa um dos maiores historiadores da Alemanha do século XX, morreu agora em 2008, o Reinhard Koselleck? Então, quer dizer, a escola sem partido, ela não pretende anular o debate político. Ela pretende muito pelo contrário, abrir um espaço para que haja equilíbrio. O professor não pode reprovar o aluno, e o projeto é muito claro, né, que ele coloca limites na ação do professor com relação ao aluno, que é um vulnerável. Pode ser uma criança, um adolescente ou um adulto, ele é, perante o professor, um vulnerável em termos de conhecimento e até mesmo por questões de ordem psicológica, dada a teoria da transferência, da contra-transferência da psicanálise. Então, se eu obrigo o meu aluno a só estudar o que eu quero, na versão que eu quero, e se ele não fala o meu discurso, ele é um conservador, um racista, um preconceituoso, um homofóbico, um fascista, etc. Quer dizer, eu posso entrar na sala de aula com a camisa de Che Guevara, de preferência até com a folhinha de maconha no bolso, né, desenhada. Agora, se o meu aluno entrar com a camisa de Bolsonaro, eu vou fazer com que a turma repudie esse aluno, o bullying educacional, que é o que exatamente a Escola Sem Partido está tentando combater. Então, não há que se falar em cerceamento de liberdade, porque se houvesse resquício de cerceamento de liberdade, eu seria o primeiro a me posicionar contra, porque eu não admito nenhum cerceamento de liberdade, mais ainda na minha sala de aula. Entretanto, o que é possível ver é que um ambiente acadêmico que já nasce com o marxismo, a Universidade Brasileira, ela nasce com o marxismo, ela nasce com o senhor Florestan Fernandes, um dos grandes marxistas brasileiros, que inclusive convida o senhor Foucault, um intelectual da esquerda radical francesa, para ajudar ele a criar a USP. Né? Então, a Universidade Brasileira nasce com o marxismo. O pessoal hoje em dia fala marxismo, não sabe nem que está falando marxismo. E aí, quando aparece uma reação a isso, a essa censura em sala de aula, o pessoal no direito estuda Habermas, mas não estuda John Rawls. Então, e quando estuda é assim, muito modestamente, mas o bom é Habermas. Então, concluindo, a escola sem partido, ela tenta criar um ambiente muito pelo contrário, no meu humilde entendimento, que possa haver um equilíbrio de debate, onde, de fato, o aluno que se opõe ao Che Guevara, ao professor Che Guevara, esse aluno ele possa se manifestar sem ser repudiado pelo professor e pelos colegas. Partindo desse ponto de vista, professora Raquel, como esse projeto ele exige um ensino neutro. Como é que isso vai funcionar na prática? É uma excelente pergunta. A ideia de que exista a neutralidade, eu acho que é um dos grandes trunfos do projeto, porque ninguém vai ser contra a neutralidade, né? Todos seremos a favor da neutralidade, da objetividade e do não partido, né? Ainda que isso não signifique a não política. O movimento e os projetos de lei são movimentos políticos, né? Isso diz respeito à nossa existência, à nossa convivência política. Eu acho que, inclusive, quando você toca nesse assunto, ou toca nesse aspecto específico do debate, eu observo uma das contradições do projeto de lei como um todo, né? Que requer das humanidades a objetividade e a neutralidade que seria típica do campo das ciências duras ou das ciências naturais, mas estabelece a salvaguarda dos valores dos sujeitos, dos estudantes, na medida em que as ciências naturais e ciências duras, quando se apresentam como disciplinas, elas ferem os valores. Eu acho que essa é uma discussão que o movimento precisa fazer por dentro. Isso. Por outro lado, se você me permite, eu gostaria assim, de dizer a propósito do que o professor Oswaldo acabou de apresentar, que eu fico muito impressionada de ver como tantas afirmações são feitas a partir de opiniões, né, e pressupostos que carecem de dados. Onde estão os dados? Quem é esse professor? Eu acho que seria muito salutar nessa discussão toda, e eu volto a afirmar que ela é saudável, se a gente tivesse dados objetivos
a respeito do perfil do professor. Quem são esses professores? Porque nós temos um conjunto variado de posturas dentro de sala de aula. Então, dizer que todo professor de história, né, ou que ele eleja um pensador e não outro, e esse não é apenas por exemplo, o Eric Hobsbawm que eu li, é aquele que reconhece os limites e a falibilidade do que aconteceu nos regimes socialistas. Né? Quem leu Hobsbawm sabe disso. Não muito, né? Mas... Sim, ok. Né? Ele diz que ele se diz surpreso com a queda da União Soviética. Ele diz, não era para acontecer e tal. Aí onde está? A leitura que faço, então, esses dados, eles precisam vir à tona. Quando eles vêm ao debate, eles têm que vir de maneira objetiva. Até porque... Que dados são esses? Quem são esses professores? Não temos estereótipos. Exatamente. Concordando com a professora, só fazer um contraponto aqui. Claro, eu sou popperiano nesse ponto, de analisar essa separação entre ciências sociais e ciências duras. O primeiro que diz, é um dos primeiros que vai reconhecer. Obviamente não existe neutralidade em ciências sociais. O que está acontecendo? Mas nós temos vivido um fenômeno que Popper criticava, que eu estou vendo hoje muito claramente, e aí o politicamente correto tomou conta desse debate, que é o quê? Tá, você tem as ciências duras aqui, elas são objetivas, a matemática é objetiva, a física é objetiva. Tá, mas aí vem os malucos da teoria quântica, né, que, não, mas tudo é quântico e tal, se a partícula estiver aqui, então isso significa que eu devo eleger fulano porque ele está a favor da partícula tal em tal lugar. É uma loucura, uma maluquice, esse esoterismo que se cria em termos de hard science, né? E isso está contaminando o debate das chamadas ciências sociais. Contamina o debate. Por quê? Você está trazendo elementos da biologia, por exemplo, na questão da identidade de gênero, né, que eu sei que é um dos grandes problemas do politicamente correto hoje. É uma questão biológica. Hoje, só tratando do que foi abordado nos cursos de Direito, ao contrário, se estuda Sandel, se estuda Rawls, se estuda Habermas. Então, não há um perfil, o professor tem a liberdade, deve ter a liberdade para, a partir das suas pesquisas, expor aos seus alunos quais são as concepções que ele tem, e é preciso garantir ao aluno autonomia. É preciso permitir que o aluno forme sua consciência crítica, seu sentido, sua leitura sobre aquilo que está sendo exposto. Além disso, como foi bem abordado, a neutralidade não existe. O que não pode deixar de haver é uma certa imparcialidade. Aí que tá. O professor aceitar opiniões diversas das suas. O Escola Sem Partido não propõe neutralidade, propõe debate. Exatamente. O professor deve ter uma postura imparcial, mas a neutralidade não existe, até porque a Constituição não é neutra. A Constituição adota valores, expressamente. Exatamente. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, a Constituição adota uma determinada corrente que é, por exemplo, contrária a políticas neoliberais. É contrária a políticas neoliberais. Determinadas medidas neoliberais não são compatíveis com a Constituição. Agora, Miguel, você acha que a aprovação dessa escola sem partido prejudicaria o debate, por exemplo, desse contexto político atual? Olha, entrando um pouquinho já até na própria eficácia da medida. Eu, assim, sou professor há mais de 10 anos. Eu acho que não seria um cartaz que iria impedir ou restringir o debate. A vivência que eu tenho dos meus próprios alunos é uma vivência de alunos que indagam, que querem a discussão, que querem o debate, e eles seriam os primeiros a não referendar aquilo que está num cartaz. Mas o cartaz não diz isso. O cartaz não diz isso. O cartaz ele evita ensinar um lado só. Exatamente. Não é a questão, não se está discutindo. Nós estávamos conversando aqui antes do programa, historiografia francesa. Parece que quem lê os nossos pensadores de história do Brasil, parece que a historiografia francesa só tem um lado no pós-guerra. E ela tem dois lados. Ela é muito rica, talvez a historiografia mais rica do pós-guerra seja a francesa, mas ela tem pensadores conservadores, tem pensadores chamados de direita. O que acontece? Então, é muito bom você ter um exemplo, um bom exemplo da historiografia francesa. Mas o que ela tem? Ela tem uma pluralidade, ela é marcada pela pluralidade. Mas quando você pinça pensadores da escola francesa de historiografia só de um lado, aí complica.
Essa a questão. Mas veja, eu quero debate em sala de aula. Exato. O cartaz não é contra o debate em sala de aula. Mas eu quero debate por ter os dois esse lados. debate ele é bilateral. Isso. Ele não é só o que o professor fala, é o que os alunos falam a partir do Mas professor. na prática... Sim, como é que eu seria na me permito. prática, então, Na prática, Oswaldo? isso não está acontecendo. É. Não é? Por que o professor usa como historiador das ideias Foucault e não usa Philippe Arrier? Philippe Arrier também vai tratar de toda a vida, que inclusive vai Nós usamos Philippe Arrier. enaltecer. Pois é. Inclusive, quem vai enaltecer a ideia da história privada, da vida privada, um dos grandes marcos na historiografia francesa, é Philippe Arrier. Mas por que quando se for, inclusive sobre a questão do sexo e sexualidade, mas por que aqui no Brasil só se fala do senhor Michel Foucault, que inclusive defende a pedofilia? Porque para Foucault, se a criança na Grécia e Roma praticava sexo, se hoje a criança é proibida de praticar sexo, é um discurso. Se a gente muda o discurso, a gente muda a lei, a gente muda o modo de ver e a gente faz a coisa, né, voltar para a pós-modernidade. Que para Foucault a modernidade é preconceituosa porque ela tem normas e essas normas separam. Quais normas? As morais e as jurídicas. Então, para Foucault, a sociedade moderna tem que ser abolida para chegar à sociedade pós-moderna sem norma, onde vale tudo. Né? Então, isso não é uma tendência ideológica? Né? Quando os cursos de direito só tem Foucault na sua bibliografia, Mas não É existe. verdade. aí questão é você não existe existe uma isso. tendência ideológica? Né? Se o aluno não citar Foucault, o professor não citar existe Foucault... isso não é o professor. Eu concordo com o senhor no sentido de que isso não deveria existir. Eu acho entendo que eu existe. acho que quem defende talvez esteja pegando experiências de maus professores e colocando isso como regra geral. É que, na Colocando isso como verdade, está regra se geral. questionando a formação desse professor. Então É isso os que me toca ataques diretamente. que aconteceram, os ataques que estão acontecendo em determinados eventos, em que escritores, inclusive, que escrevem uma literatura que não é compatível com o politicamente correto, são ameaçados, têm as suas salas de exposição em congresso invadidas. Isso não é geral. Não, acho que o ponto de discordância nosso é apenas o que é regra e o que é exceção. Na opinião do senhor professor, essas reações, digamos, de uma esquerda radical são exceções. Na minha opinião, estão se tornando regra. Você não pode proibir a Não liberdade. pode. Não pode restringir a liberdade porque ali ou aqui De forma nenhuma. há práticas Mas que o projeto- abusam. Eu do adoro projeto conversar não com restringe a marxistas. liberdade. Eu adoro conversar com Exatamente. marxistas, desde que ele conheça o O marxismo. projeto não Sim. restringe a liberdade. Não Mas aí é que restringe. está, ele Não restringe Mas na ele medida em parte que de ele pressupostos. nega ao professor o direito do professor expor a concepção que ele tem de mais correta. Não, o projeto não. A aprovação ou não do Congresso do Movimento Escola Sem Partido, o debate é acalorado e daqui a pouquinho a gente volta.